Vocês estão me escutando? E hoje nós vamos ter uns probleminhas técnicos aí, tá? Que vai ser meio complicado para mim ficar acompanhando as perguntas de vocês no chat. Aí, se vocês, por favor, conseguirem ligar o microfone para me falar, vai ser bem melhor. Mas aí, se quem não quiser, sei lá, falar no microfone, aí manda, só que talvez eu demore um pouquinho para olhar no chat, tá? Isso aí, Gabriel. Liga o microfone. Vamos lá, hoje, já que tem problemas técnicos, vamos fazer uma aula bem legal onde todo mundo fala no microfone. O que vocês acham aí? Fazer uma coisa um pouco diferente. E também a aula vai ser bem tranquila, um conteúdo massa. Sim, Gabriel. Vamos lá, o Gabriel, a Laura, a Luana e a Marina. O que vocês acham? Pode ser? A gente testa hoje se vocês... Ai, amei. A gente testa se vocês não gostarem, né? A gente não precisa fazer isso nas outras aulas, tá? Mas... Ai, pode ser. Ai, obrigada. Se ninguém quiser falar, daí o Gabriel lê pra gente, então. Muito obrigada. A princípio vai ser só nessa aula, isso aí. Muito obrigada mesmo. Antes de abrir os slides, o que vocês acharam desse conteúdo aí? Foi tranquilo? Por enquanto estou olhando o chat, tá? O que vocês acharam desse conteúdo? Eu acho muito massa. Foi difícil fazer as questões, foram fáceis. Toda semana não. Toda aula, as mesmas perguntinhas para saber como é que vocês estão indo, para como vocês estão lidando com as questões que eu boto, estão muito fáceis, muito difíceis. Eu tinha falado que eu ia botar mais gráficos e coisa, né? Nesses exercícios tinham bastante gráficos. Não estão tão difíceis. Tá, eu nem lembro agora qual que é a 5. Deixa eu ver aqui. Ah, não, a 5 tu vai ver, eu vou te explicar. Depois é bem tranquilo. Tu bate o olho primeiro, é complicadinho, mas depois fica muito fácil. Alguém tem mais alguma coisa a colocar sobre as questões? Como é que foi? E como é que vocês estão estudando para física? Especificamente física, né? Tá tranquilo? Tem muitas dúvidas? O que eu falei para vocês, né? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu vou começar aqui, então. E a gente faz aquele mesmo testezinho para ver se está dando certo o negócio da tela, tá? Alguém pode me avisar se abriu aí? Por áudio agora, por favor, porque eu não consigo ver. Tá aparecendo o slide da aula 5? Está aparecendo sim. Sim. Tá, e se eu passar, vocês conseguem ver duas imagens? Sim. Ah, tá. Beleza. Vamos começar então. Então, para essa aula, a gente vai falar sobre os resistores e a potência elétrica, que eu particularmente gosto muito desse assunto. E é uma pena a gente não ter aula presencial, porque eu levava vários exemplinhos, assim, vários resistores para vocês darem uma olhada e coisa assim. Para quem nunca viu um resistor, deixa eu arrumar o ponteiro do meu mouse aqui. Para quem nunca viu um resistor, esse aqui é um resistor, ele fica nos circuitinhos que tem. Tá? Eles são bem pequenininhos. E uma coisa bem interessante para vocês saberem. Tá vendo que aqui, ó, esse resistor aqui, ele tem uma sequência de cores, né? Tem 4 faixas, tem uma cor aqui, um dourado, um preto e um vermelho. Aí esse aqui já tem uma sequência de cores diferente.
o porquê os resistores têm essas listrinhas. Essas listrinhas, elas servem para a gente identificar qual que é o valor desse resistor. Ah, é um resistor de 15 ohms, ou sei lá, que nem aqui, por exemplo, 237 ohms com 1% de tolerância, 560 quiloohms com 10% de tolerância. Cada uma dessas faixas aqui, primeira, segunda, terceira e quarta aqui, pode ter a quarta ou não, mas sempre vai ter a quinta, que vai ser a tolerância. Elas servem para a gente descobrir os valores, então a gente associa. Primeira faixa, vermelho. Vermelho, valor 2. Aí eu boto 2 aqui. Segunda faixa, laranja. Vem aqui a coluna. Segunda faixa, laranja. 3. Coloco 3. Terceira faixa é o roxo. Na terceira faixa, o roxo, 7. Boto 7. Quarta faixa. Não, peraí. Quarta aqui. A quarta vai ser um multiplicador, então. Se é preta, vai ser vezes 1 ohm. E essa aqui que é a tolerância. Daí a gente vê aqui o marrom, tolerância vai ser de mais ou menos 1%. Então, assim que a gente sabe identificar o valor de cada resistor. Quando tu bate o olho, tipo, nessa tabela, não é uma coisa que vocês precisam saber, tá? É uma curiosidade. Quando tu bate o olho nessa tabela, tu pensa, putz, como é que eu vou saber calcular, ver o resistor de cara? Quando tu tem muita prática, tu olha um resistor, tu tá, esse valor aqui e vai. Mas é mais para curiosidade de vocês. Vamos para a questão 1, então, que é uma questão da UFSC. Essa aí foi tranquila? Como é que foi essa questão para vocês? Foi fácil? Ninguém respondeu, mas eu até que achei tranquila de resolver. Foi tranquila, né? Também achei ela bem tranquilinha. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Mas ninguém escreveu ou falou. Gente. Vamos lá, então. A potência de um aparelho elétrico que consome energia de 2,5 kWh em 10 minutos é 0,41 kW. Agora, o porquê desse valor? Para a gente chegar nesse valor, a gente usa essa fórmula da potência, que é potência igual ao consumo de energia dividido pelo intervalo de tempo. Aí ali era tranquilo, era só tu substituir os valores. Tu poderia colocar um número quebrado ou fazer um sexto aqui, que a gente ia chegar aqui. Ih, o que eu fiz? Pô, alguém lembra como é que é a resposta do gabarito? Acho que eu fiz merda aqui no slide, acho que era de cima, né? É 15. É 15? Ai, tá. Uhum. Gente, eu marquei a resposta errada aqui, tá? Ai, que susto. Mas é 15, então a gente chega nesse valor aqui, tá? A gente poderia fazer ou por aqui, que é mais complicadinho de tu calcular ali na hora, ou fazer por fração, que é mais fácil. Então a gente chega aqui no valor de 15 kW. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? A princípio, não. Não. Beleza. Dá para passar para a próxima, então? Ninguém escreveu, então acho que sim. Gente, se podem escrever, podem abrir o microfone para falar, tá bem tranquilo, tá? A gente pode ir indo bem na manhã. Qualquer coisa eu volto também. E essa aí, como é que foi? Essa aí era uma questão do Enem, tinha um desenho ali pra gente. Pra ficar melhor de entender, assim, visualmente. Alguém bateu o olho e ficou desesperado já, tipo, meu Deus, o que é esse desenho? Como é que foi essa aí? Essa é mais complicadinha que a primeira, mas eu consegui resolver. Ai, que bom que conseguiu. Pela Mãe Xarope que a gente começa a ver umas coisas diferentes, né? Também. A gente acho que não tinha visto nenhum desenho ainda
de circuito, assim, por exemplo, uma coisa que vocês têm que saber muito, assim, sabe? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui? Esses aqui estão em série, estão em paralelo? O que é essa coisa aqui que esse fio aqui não tá para cá, tá aberto? Como é que é o nome disso? Isso tudo vocês têm que saber, né? Que aqui é um gerador, que aqui são os resistores, que isso aqui é um interruptor. Isso tudo vocês têm que estar cientes. Eu até agora não me recordo, porque eu estava fazendo a outra aula hoje, eu não lembro qual observação que eu botei, mas tem uma que eu botei que é interessante vocês saberem o que é amperímetro, multímetro, voltímetro, porque às vezes eles podem botar em alguma questão falando disso e vocês têm que saber para que serve. Senão vocês vão pensar, mas que aparelho é esse? O que é esse aparelho médio? O que eu vou calcular então? Aí é uma coisa bem importante de vocês saberem, tá? Mas vamos lá então para a questão. Eu não vou ler tudo, tá? Porque é aquela historinha. Eu vou botar direto aqui. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Ou seja, aqui em A eu vou ter um interruptor. Se eu clicasse nesse interruptor aqui, ele ia fechar essa linha aqui, esse fio, ele ia vir até o ponto. Mesma coisa em B. Aqui em B a gente tem um interruptor, ele está aberto. Se ele tivesse fechado, ia passar corrente aqui normalmente. Por enquanto está aberto. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Ó, importante. A gente tem dois interruptores, né? Aqui o toque é simulando quando a gente for fechar. A gente vai fechar só em A. Fechando em A, a gente vai deixar, a gente vai conseguir ter uma passagem de corrente aqui. O B vai continuar aberto. Quando a gente faz isso, a gente chega em 6 kΩ. Tá, mas como é que a gente chega nesses 6 kΩ, vai ter a certeza que essa é a resistência equivalente? Eu deixei tudo escritinho, porque se alguma pessoa não conseguiu olhar a aula hoje, vai ver no YouTube certinho, tá? Aqui, aquela coisa que eu falei, como a gente vai ter fechado só o A, a gente vai desconsiderar o B, tá? Porque aqui não vai estar passando corrente. Ó, o ponto A é isso aqui, pra cá, e não vai ter ligação no ponto B, ok? O que a gente vai fazer? Para a gente calcular a resistência equivalente aqui, primeiro a gente vai fazer esse aqui, que está em paralelo, tá? A gente vai fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que é o jeitinho de calcular os resistores em paralelo. Ali a gente tem que o resistor é 4. Aqui vocês não precisam botar quilom, que como todos têm o mesmo valor, vocês podem deixar para botar no final. Quilo, alguma coisa quilom. Então a gente vai ter 1 sobre 4, 1 sobre 4. A gente vai realizar aqui. Só que vocês podem perceber uma coisa. Aqui é 1 sobre a resistência equivalente, né? 2 sobre 4. Aí eu posso inverter e deixar 4 sobre 2. Então, a gente sabe que a resistência equivalente aqui é 2 ohms, tá? Aí, para a gente calcular agora a resistência equivalente, a gente vai calcular essa resistência aqui do paralelo, mais a outra resistência que estava em série, que é essa aqui, ok? Então, vai ser o 2, que era a resistência aqui do paralelo, desse círculo vermelho, mais 4, que é a outra resistência que está em série ali, tá? Então, a gente chega na resistência equivalente de 6 ohms. É muito... Claro que nesse caso aqui, ó, tanto faz se por acaso vocês errassem em calcular aqui, confundir paralelo e série, não ia ter problema. Porque os 3 resistores aqui, que são os que foram calculados, têm o mesmo valor. Só que vocês têm que ter muito cuidado para sempre resolver primeiro aqueles que estão em paralelo e depois os em série, tá? Porque senão pode dar confusão e pode dar um valor errado, tá? Como é que foi essa questão para vocês aí? Alguém tem alguma coisa para colocar? Ô, Chay, como é que é o nome daquele 3 invertido ali?
Esse aqui? Entendeu a É, pergunta? entendi. Isso, Esse é o símbolo pro gerador. gerador. Ah, tá. A gente vai ver mais pra frente ali. A gente vai ver mais algumas fórmulas que vão usar esse Ezinho. Tá, Tá bom. mas olha só, uma coisa bem interessante. Tá vendo esse desenho aqui? Tem o mais e tem o menos. Se tu não sabe o que tá significando essa coisa na frente, tu pensa, bah, não sei o que é. Mas eu sei que tem esse desenho, esse aqui é um símbolo ou de um gerador ou de um receptor, tá? Que eles têm o mesmo jeito e a gente vai ver que o gerador e o receptor só inverte o sinal aqui, tá? Então, positivo tá para cá, o negativo tá para cá, ponto A, tá? É um gerador. Então, e outra coisa, sempre que tiver só um, tu considera que é só o gerador. Fica mais fácil de lembrar. Sempre que tiver esse símbolo aqui, desse jeito, é um gerador. A gente vai ter uma tensão, vai ter aquela DDP. E você sempre tem que associar, quando vocês irem fazendo isso, é só assim, gerador, tá, tem tensão, tá, a unidade de medida é volt. Sempre vão associando isso para vocês nunca esquecerem e ficar praticando isso na cabeça de vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? E essa dúvida foi esclarecida? Se não ficou bem claro para ti, eu falo de novo. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, aí vocês me dão um Não, toque aí. ficou tranquilo, entendi sim. Que bom. Alguém tem mais alguma coisa para falar? A princípio não tem mais ninguém. Mais ninguém? Tá. Obrigada. Vamos passar para a próxima. Essa questão aí, acho que foi tranquila. E para vocês? A gente está passando bem rápido, resolvendo as coisas bem rápido hoje. Eu também achei tranquilo. E a Laura mandou também que foi bem tranquilo. Então, acho que para todo mundo foi bem. Muito obrigada por os comentários. Uma coisa muito importante que eu falei antes, sempre comece resolvendo paralelo. Bom, aqui está em paralelo, resolvam esse para depois fazer ali com o que está em série, senão pode dar ruim. E também simplifica, porque às vezes vocês podem pegar um circuito que tem, vamos supor, 3 vezes isso aqui. Tem 3 em paralelo, assim. Aí tu, mas parece tão grande. Resolve o primeiro paralelo, vai ficar tudo em série, vai ficar melhor de enxergar. Outra coisa muito legal. Se vocês não estão entendendo como é que tá montado, porque às vezes pode ser que isso aqui, essa linha, estivesse na diagonal e essa aqui também. Vocês podem pensar, putz, mas como é que eu vou resolver isso aqui se o desenho está diferente do que eu estudei? Só tentem redesenhar, fica muito mais fácil. Eu vou mais para frente tentar colocar uns circuitos mais complicadinhos para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Mas, enfim. A resposta que a gente tem é de 62 ohms. Agora, por que a gente chegou nesse 62? Quando a gente vai fazer a resistência equivalente, aqui no caso, a gente tem 2 valores, né? 2 resistores. Como a gente tem 2 resistores, só 2 valores em paralelo, a gente pode usar essa formulazinha aqui. Fica bem mais fácil, né? Aí a gente resolve, a gente sabe que esse valor é de 12 ohms. Aí beleza, 12 ohms, a gente pega esses 12 que vão estar em série com esses 50, só soma, a gente chega na resistência equivalente de 62 ohms. Bem tranquilinho. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas se tiverem ou algum comentário para fazer. Tá tranquila também essa. E eu fiz pelo mínimo múltiplo comum. Eu esqueci dessa fórmula aí, que era mais fácil. É bem normal esquecer, mas agora foca.
Eu também, quando eu sou técnica em eletrotécnica, então basicamente o que eu vi no meu curso meu Deus, toda a disciplina de física C. E várias vezes a gente tinha umas questões em prova ou em trabalho para fazer que a gente se batia fazendo de outra maneira, sendo que era muito mais fácil fazer essa aqui e a gente esquecia. Então, é normal. Depois que tu passa uns perrengues, tu lembra dessa forma. Tá. Vamos Então eu pra acho que é isso. Pode ir pra isso? próxima. Por mim. Vamos para a próxima, então. Se alguém ficou com alguma dúvida ou qualquer coisa, a gente volta. Aqui, ó, já tinha essa questão aqui que falava do amperímetro. Que é um. Aqui até ele já disse assim, ó, um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica. Aqui ele já está falando o que é o amperímetro e para que ele serve. Só que se ele tivesse botado só mede com um amperímetro, um fio ali que passa por uma determinada resistência, daí vocês iam ter que associar o amperímetro, ele mede a corrente. Ali o voltímetro, para que serve o voltímetro? Para tensão. Ele poderia ter botado também o desenho, por exemplo, disso aqui, tá? Esse desenho. Aí diz, tem um amperímetro nesse ponto e tem um voltímetro aqui, por exemplo, sei lá. Vocês iam ter que pensar, putz, o que está calculando? Para que serve um multímetro? Para que serve um amperímetro? Por isso que é importante vocês saberem certinho, tá? E aqui é um gráficozinho também, que daí eu já comecei a botar mais gráfico. Claro que não é um gráfico muito elaborado, né? Mas é ali da questão da PUC. Um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor. E usando um voltímetro mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico abaixo. Pode-se dizer que a resistência do resistor vale. Foi tranquilo para vocês fazerem? Vocês se ligaram o que vocês teriam que fazer ali? Ou tiveram que pensar um pouquinho? Tá bem tranquila essa. Até na última aula tu falou bastante sobre isso. E era só colocar na fórmula também. Exatamente. Ai, que bom que ficou. Que associaram a outra aula para fazer essa questão. Fico bem feliz. Uhum. Deu a resposta B. Bem, como é que a gente chegou nessas 10 horas? Se vocês estivessem um pouco mais inseguros ali, dentro de tu falou bastante da outra aula, então eu já sabia que tinha que fazer na forma. Se tu já sabia, lembrava que dava para te fazer só uma vez ali, aplicar a fórmula só para 2 valores ali, estava tranquilo. Agora, se por acaso tu se sentisse um pouco insegura, ou se outra pessoa se sentiu, poderia fazer calculando para todos os valores que tinha ali. Aí eu fiz isso para mostrar que quando ele tem o valor aqui, ó, lembra que eu falei dos... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Esqueci como é que é o nome, ômico, agora, mas vocês lembram, né? Ele sempre vai estar com essa linha reta aqui. Ou seja, esse valor, o valor da tensão aqui, com esse da corrente vai dar 10 ohms. Esse aqui com esse aqui, 10 ohms. Ou seja, para todos, porque ele é ômico aqui, tá? É um resistor ômico. Então a gente nem precisava fazer o cálculo de todos para ter certeza disso. A gente poderia calcular só um, porque todos iam chegar no mesmo valor. Acho que foi tranquilo, mas alguém ficou com alguma dúvida? Ô, professor, eu Ué, não fiz presença na última aula, mas assim, uma pergunta seria, alterando o material, seria possível, tipo, mudando a voltagem, mudar, sei lá, o ohm, tá ligado? se eu mudasse aqui, se eu mudasse a tensão, ia mudar a corrente? Não, não, é tipo, Pelo eu quero dizer material? que se o material, ele tem vários, dependendo da voltagem, ele altera a resistência, tá ligado? Tipo isso. Tipo, a gente pode ter vários materiais, né?
Aí, já num primeiro momento, a gente já classifica eles como ômicos ou não ômicos. Já logo de cara que é o comportamento dessa curva, tá? Então, se ele é ômico, ele sempre vai ser isso aqui. Agora, se ele for não ômico, dependendo, vai ter uma tensão aqui que com uma determinada corrente vai fazer ele ter outro comportamento. Ele vai mudar daí. Não sei se tu entendeu o que eu quis falar, se foi clara. Entendi. Vai, Entendeu? doutora. De nada. Mas é sempre assim, primeiro vai ser sempre ômico, não ômico, aí o ômico vai ter a linha reta e o não ômico vai ser a linha torta. É o mais fácil para lembrar. Alguém tem mais alguma dúvida nessa questão 4? E se eu explicar e vocês não entenderem, vocês têm que falar, tá? Por enquanto, ninguém escreveu ainda. Ok. Vamos para 5. Eu não lembro quem é que tinha falado antes, mas que tinha achado meio complicadinha 5. Foi eu não tinha entendido. Eu sempre me confundo quando tem teoria e. Ai, que bom. Porque daí é bom botar umas questões assim. Ah, Mas tu te perdeu na questão toda ou em alguma dessas 3 aqui que tu ficou na dúvida, tu não não, foi na entendeu? questão toda mesmo. Eu não soube responder. Ai, não, a gente vai ver bem passo a passo, tranquilo agora. Aí tu vai dizer, bah, era só isso aqui. Tá Vai ficar bom. bem tranquilo, tá? Então aqui a gente tem algumas informações que a gente vai ter que considerar verdadeiras ou falsas sobre um circuito contendo 3 resistores de 3 resistências diferentes, associados em paralelo e submetidos a uma diferença de potencial. Putz, o que isso quer dizer? Até podia ter feito um desenho, né, para ajudar vocês aqui. Mas é um circuito de 3 resistores, cada um tem um valor, pode ser 1, 2, 3 os resistores, e os 3 estão em paralelo. Ou seja, deixa eu voltar aqui. É como se fosse esses 2 e mais um resistor aqui embaixo. São 3 resistores, poderia ser 20, 30 e 40 aqui, cada um com um valor, todos em paralelo. Se fica ruim para vocês entenderem, sempre tentem desenhar. Fica muito mais fácil de entender. Leiam, façam desenho, leia de novo, vê se o seu desenho está fechando com o que está escrito ali. Fica muito mais tranquilo. Tá, todos esses resistores ali submetidos a uma certa diferença de potencial. Tá, os 3 resistores ali tem tensão nesse circuito. Pronto. Tem aquele Uzinho, atenção, DDP. Agora a gente tem que saber o porquê a informação é verdadeira e porquê a informação é falsa. A gente sabe que a ordem é verdadeira, verdadeira, falsa. Agora por quê? Deixa eu ver. Tá, eu vou explicar só a incorreta depois. A resistência do resistor equivalente é menor do que a menor das resistências dos resistores do conjunto. Fica bem complicado de entender. Só que isso aqui já é uma regra da associação de resistores. Isso sempre vai acontecer. Sempre a resistência do resistor equivalente é a menor do que a menor das resistências do conjunto. Ou seja, vou calcular a REC daqueles 3, tá? A REC é menor do que o menor valor do resistor que tem ali. Conseguiram entender? Tá, a REC é a daquela fórmula que a gente estava usando antes, né? Isso. Tá, então ela sempre vai ser menor do que as que já eram antes. Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou fazendo aí? Sim. E vamos de desenho. Pronto, agora vocês se ferraram comigo. Eu sou péssima fazendo os bagulhos. Tá? Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu vou botar um símbolo aleatório, tá? Para ficar mais fácil de desenhar. Mas não é... Esses aqui vão ser os resistores, tá?
essas bolinhas, porque é mais fácil de desenhar. Perfeito, né, gente? Tá. Aqui a gente vai ter cada resistor. 1, 2, 3. Ok? Tá. A gente vai ter 3 resistores aqui, que é do enunciado, tá? E aqui a gente vai ter uma DDP. Se vocês fossem desenhar na folha, ia ficar mais perfeito, mas ia ser isso, tá? 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms. Se a gente for calcular a resistência equivalente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se a gente for calcular a resistência equivalente, que teria que ser um outro número, mas se a gente for calcular, a resistência equivalente vai ser menor do que o menor resistor daqui de dentro. Entendeu? Seria tipo, 0,5. Que daí é menor do que todos seria aí. isso. Tá bom, entendi. Vai ser menor, tá? Entendi. Obrigada. De nada. Qualquer coisa agora a gente desenha no Paint, tá? Tá bom. Agora, a corrente elétrica. A corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. A corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. A corrente elétrica é menor nesse aqui. Tá certo? Por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Vamos lá, expliquei a primeira que era mais xarope de entender, fiz até um desenho. Quero ver se alguém consegue me explicar o porquê aquela ali é verdadeira. Ninguém? Na aula passada, eu acho, tu falou alguma coisa sobre o chuveiro, que quanto mais a gente esquenta, mais ele fica comprimido. Alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Só que, assim, isso a gente fala se referindo ao efeito Joule, tá certo? Quanto maior for a corrente e menor o resistor, mais a gente vai ter efeito Joule. Porque vai ter muita corrente passando numa coisa pequenininha. Vamos para mais desenhos. Não vou apagar aquele ali, vou fazer outro. Vamos supor que um resistor... Deixa eu tentar fazer um desenho diferente para vocês verem. Pensa assim, ó. Um resistor de 2 ohms, tá? 2 risquinhos. Vai vir uma corrente aqui de 5. Ó, tem 2 risquinhos só que essa corrente vai passar. É uma corrente grande para um resistor pequeno. Vamos supor que é 2 ohms, tá? Só para... Vamos fazer uma coisa bem didática. Agora eu tenho uma corrente de 5 aqui também, tá? Esse aqui não é o símbolo do resistor, tá? O resistor é assim, eu só tô fazendo para ficar mais... para vocês entenderem. Agora vamos supor que é um resistor de 20 ohms. Então lá, 20 risquinhos, tá? Pensem assim, muitos risquinhos. Esse 5 amperes tem que passar por muito risquinho, então é uma resistência muito mais alta. De novo, esse aqui é o símbolo da resistência, tá? 5 amperes passando no de 2 ohms. Não vai aquecer tanto. Agora, o 5 passando para cá vai ser muito mais complicado. Então, a corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. Eu não sei se vocês conseguiram entender bem o que eu falei. Senão eu elaboro de novo. Vou fazer aqui, ó. Aqui tem um risquinho para a corrente passar. Aqui tem 2 risquinhos. 2 ohms. Aqui tem 3 risquinhos.
Meu Deus. Então, aqui vai ser mais fácil de passar corrente, aqui vai ser intermediário e aqui vai ser mais difícil da corrente passar, porque é um valor mais alto. Conseguiram entender? Acho que eu consegui entender. Só pode ler de novo a alternativa ali pra. Uhum. A Tá corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. Ah, tá. Entendi sim. Então, Entendi. aqui, ó, ela vai ser pouca. Se ela passar, ela vai Vai ser chegar difícil, né? pouquinha. É isso aí. Aham. Aqui ela vai passar toda ela, por exemplo. Aqui vai ser um. Deixa eu trocar. Aqui vai passar todo. Meu Deus. Aqui vai passar toda ela. Aqui vai ser um pouco mais difícil e aqui vai passar um pouquinho. Tipo isso. Por isso que tá certo. A corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. Se ficou confuso, eu tento explicar de outra maneira. Eu consegui entender agora. Conseguiu? Pra mim tá Tá. tranquilo. Aham. Eu Bom. também entendi. Gente, só. Eu fiz de uma. Tentei fazer de uma maneira didática para vocês entenderem com esse risquinho. Só que não confundam, tá? Na hora. Tipo, isso aqui. Esse é o símbolo do resistor. E ele sempre vai ser dado com um valor X e ohms. Ok? O risquinho foi só para fazer vocês entenderem, para ficar mais claro. Pelo amor de Deus, depois não botem a culpa em mim se der problema, tá? Vamos lá. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. E agora? Por que essa está errada? A potência elétrica dissipada, efeito Joule, é maior no resistor de maior resistência. Tá errado porque o certo seria a potência elétrica dissipada é menor, né? No resistor de maior Isso. resistência. Agora, por quê? Vamos voltar para o Eu... cisquinho. Pensa no cisquinho. Aqui passou, né, praticamente tudo. Aqui foi um pouco mais difícil. Aqui passou pouco. O que aconteceu com o resto dessa corrente aqui? Quando a gente fala de aquecimento, quando a gente fala de potência, a gente fala de efeito Joule. O efeito Joule é uma energia ali que a gente perdeu, tá? A gente está vindo com uma energia aqui, a corrente, né? Ela passou no resistor, um pouco dissipou com o efeito Joule e o resto continuou. Potência elétrica dissipada é menor, então, no resistor de maior resistência. Conseguiram entender? Sim, eu consegui entender. Tá. Caso não tenha ficado claro, vocês podem pensar assim: a potência elétrica ela é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, aqui, ó, bastante, mais ou menos, pouquinho. Sempre vai ser menor no resistor de maior valor. Potência elétrica diretamente proporcional à corrente. Tem pouca corrente, vai ter pouca potência. Tem bastante corrente, vai ter bastante potência. Ficou claro? Senão a gente já dá um jeito de explicar de novo aqui.
Gabriel, me dá uma luz aí. Alguém falou alguma coisa no chat? Sem ser o Roger e o Richelli? Ah, não. Mas o Roger ele fez ele colocou uma imagenzinha que explica a Hum, relação de, tipo, quanto mais volts, menos amperes ali. Não é menos ah, amperes, tá. deixa. Mas deu para você, ajudou vocês. Sim. Ah, tá. Obrigada, Roger. Aí aqui tá escrito ali mais bonitinho. Alternativa 3, incorreta, porque a potência elétrica é maior para o resistor de menor resistência, pois a corrente elétrica ser. Está bem escrito, né? Pois a corrente elétrica ser maior nesse resistor. Como a potência dissipada é proporcional ao quadrado da corrente, haverá maior dissipação de energia para menor resistência. Essa é um jeito mais formalzinho de falar, mais bonitinho, assim, dos termos. Alguém ficou com alguma dúvida em alguma questão na aula, no conteúdo? Por minha parte, não. Mas ninguém escreveu ali. A Luana só disse que estava assim, tudo certo. Ah, que Também. bom. Se ninguém. Se tá tudo ok para todo mundo, a gente pode passar para a parte divertida da aula, que é o quiz. Tá tudo ok, então? Tudo ok. Então vamos para a parte divertida. O que são resistores ômicos? Gente, Assim, talvez eu não tenha pegado muito bem, mas é quando é constante o valor de ohms, não é? tu pode pensar assim, que se tu for pegar um valor na tensão, valor da tensão, pensando no gráfico, em um ponto, e comparar com a corrente, sempre vai dar o mesmo valor em ohms. Aí ele é ômico. Aí tu pode pensar assim, se tu não lembra como elaborar uma resposta, lembra do gráfico que eu falei. Resistor ômico é reto, tem aquela linha reta. O não ômico tem a curva torta. Aí tu pensa, o reto, então sempre o valor da tensão sempre vai num ponto, vai pegar um valor lá da corrente, e sempre que eu for calcular os pontos daquela reta lá, vai dar o mesmo valor de resistência. Que nem a gente viu antes lá, que naquela reta, quando a gente pegava uns pontos lá da tensão e da corrente, sempre dava o valor de 10 ohms. Alguém tem alguma outra resposta? Quer falar uma coisa diferente? Ou acha que tem alguma coisa para complementar? Vou passar aqui, então. A gente pode falar, tipo, o que eu falei ali é a lei de Ohm. Então, se vocês falassem assim, são os resistores que respeitam a lei de Ohm, tava certo também. A lei de Ohm é tudo ali que a gente falou, de comparar os pontos, gráfico, papapá. Mas se vocês falassem só, respeita a lei de Ohm, tá tranquilo. O que é a lei de Ohm? A primeira lei de Ohm lá que a gente fala é a do U igual a R vezes I, para calcular. E agora, a número 2. O elemento de um chuveiro elétrico que fornece calor, esquentando a água, é o resistor, capacitor, gerador, disjuntor ou amperímetro. Qual desses aqui que é? Acho que é o resistor. Resistor. Alguém acha algum diferente? Qual que acha?
O Gabriel também colocou o resistor e eu também. Resistor. Beleza. Tá, mas Também vem. Opa, foi mal, desculpa, pode falar. todo mundo. Alguém botou alguma coisa diferente? A princípio, não, pelo jeito. Isso aqui até vocês viram num vídeo. Sim, é o resistor. Até num dos vídeos que tinha para essa aula, o cara tava falando sobre o chuveiro, como que funcionava o chuveiro. A gente também discutiu um pouco na outra aula, o funcionamento dele, que a gente vira para o verão, vira para o inverno. E tudo isso, esse aquecimento que a gente tem na água, ou não, a gente tem ajustando o resistor que tem dentro do chuveiro com aquele girando o botãozinho ou com aquela hastezinha que tem. Aí quando falam, bah, queimou a resistência. Se vocês já viram alguém trocar a resistência do chuveiro, é parece uma mola assim, só que bem comprida e várias voltinhas. Aquela é a resistência do chuveiro. E agora, o que é DDP? Acho que é a diferença de potencial. Comumente chamado de volt. Tá, mas vocês estão. Ai, adorei que vocês falaram, né? Um já complementou o outro e deixaram a resposta bem completa. Estou bem feliz. Alguém tem mais alguma coisa que pode falar sobre a DDP para complementar essas duas respostas? Foram ótimas. Pode também ser chamada de voltagem ou tensão elétrica? Tem alguma coisa assim no meu caderno aí? Isso. Não sei se Voltagem é. é um termo chulo, digamos assim. A gente fala tensão. Se tu Tensão falar isso, elétrica. Uhum. Tá, voltagem não é o termo certo para usar, tá tá? bom. As Tava no pessoas vídeo. tava no, o cara falou errado. Tá bom, Uma vou coisa que tu riscar aqui. falar voltagem, amperagem, isso. Tá, então a DDP, diferença de potencial, que é a mesma coisa que a tensão elétrica, que nem o Gabriel ali falou, que também é dada em volts, aquele Vzinho. Foi um quiz dessa aula aí, então. Queria saber se alguém ficou com uma dúvida, como é que foi, querem voltar numa questão, querem discutir algum tema não, alguma parte dessa aula. Lembrando que é bem importante vocês irem falando, que daí eu vou tentando tornar a aula mais agradável possível para vocês. Aula não, monitoria. Desculpa, Roger. A princípio, não tem mais nenhuma dúvida. Não. Ah, esqueci até como desliga a tela. Uau, tá cheio de GIFs aqui. Então, gente, se ninguém vai ter uma dúvida ou se não tem alguma coisa para colocar, assim, falar sobre a aula, a gente pode encerrar ela por aqui. Ok. Isso? Tchau, professor. Tchau, todo mundo aí. Tchau. Tchau, gente. Até semana que vem. Bons estudos. Qualquer coisa, chamem e perguntem, beleza? E acho que é isso. Beijos para todos vocês, gente. Até mais.